Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Os dias estão passando, nós estamos crescendo na graça e no conhecimento. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que perseveram em estar conosco todo dia, todo estudo, acompanhando isso que traz realmente o verdadeiro crescimento para o crente. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 3 de 1 Coríntios. Então você abra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, e vamos ler, fazer a leitura de alguns versículos. Aí está uma tradução um pouco diferente, mas se tem na sua Bíblia, vamos ler na nossa Bíblia, cada um. Nós vamos ler até o versículo 7, primeiro versículo até o versículo 7. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como as crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, e nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que a inveja, discórdia entre vós. Por acaso não estáis sendo os carnais, vivendo segundo os padrões puramente humanos? Mas quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo os padrões puramente humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São apenas servos por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. De modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. Pode sentar, irmãos. Os irmãos percebem, amados, que a definição que Paulo faz de um crente que está vivendo na carne, isto é, vamos entender o que é viver na carne, porque às vezes a pessoa fala, a Bíblia fala de carne como carne mesmo, flesh, mas fala carne também como parte mental, né? Então vamos ver. O Paulo disse, ele disse para a igreja de Coríntios, eu não pude falar a vocês como a espirituais. E por quê? Porque essas tristes palavras Paulo dirige à igreja. O que tinha acontecido? O que eles fizeram? Né? Aí vamos ver. Eles deixaram. O que acontece quando o crente deixa de crescer espiritualmente? Eles pararam do crescimento espiritual e começaram a ter problemas entre eles. Divisões, eles, tendo a mente de homens, eles brigavam entre eles, se dividiam. Acontecia tudo aquilo que exatamente ao contrário do que a Bíblia ensina. A unidade, o amor fraternal, perdão uns aos outros, já não é mais possível quando a mente não é a mente de Cristo.
tendo a mente de homem, eles já não mais tinham a mente de Cristo. E o que acontecia? A inveja acontecia, ficavam invejosos, a rixa, ficava com rixa um do outro, divisão, e já não andavam mais como filhos de Deus, mas sim como homens. Quando eu falo homens, aqui é homem natural, homem que ainda não é espiritual. Você e eu, nós somos espirituais, porque já aceitamos Jesus como Salvador. Nós vamos ver por que um homem espiritual, uma mulher espiritual, pode se tornar carnal. Pode voltar a fazer as coisas de antes. Quando a Bíblia diz que tudo se fez novo. É um fato indiscutível que a marca do cristão carnal, amados, seja andar como andam os homens naturais. Ele passa a andar de novo como uma pessoa natural do mundo. Ele passa a ser julgado pelo homem também. Porque o crente, quando ele vive a vida cristã, ninguém julga ele. O homem espiritual ninguém julga, a Bíblia diz. Ninguém é julgado, porque as atitudes dele não dá chance para as pessoas o julgarem. Ele passa a ser, então, julgado porque se comporta tal como o mundo. O próprio mundo, os próprios descrentes, eles cobram do crente uma atitude diferente, não cobram? Eles cobram. Mas você não é crente? Já pergunta logo assim. Então, o mundo contende, o mundo tem ciúmes, e ele faz o mesmo. O mundo divide os homens em raça, nações, estruturas sociais, status econômico, e ele faz o mesmo. O mundo tem preconceitos, tem ganâncias, e ele tem igualmente. E também é fato consumado que os cristãos carnais não podem aprender verdades espirituais profundas, porque eles vivem sempre na superfície. Eles nunca mergulham na intimidade com Deus. Então eles são sempre rasos no conhecimento. Eles não têm interesse de mergulhar, de se aprofundar, porque a mentalidade é tendenciosa e egoisticamente inferior. Uma mentalidade egoísta, só pensa em si, no seu bem. E quando alguém tira isso ou tenta atingir isso, a gente reage. Quando na verdade, se nós morremos para nós mesmos e vivemos para Cristo, isso não devia acontecer. Eu estou dizendo para vocês, para os irmãos, o que é um crente carnal e o que é um crente espiritual, segundo a palavra de Deus. Não é o segundo eu penso, não. Segundo a palavra de Deus. Porque isso aqui pega até eu também. Não pega só quem pode estar dizendo, então eu estou levando uma cajadada hoje. Não, eu também. Nós estamos nesse corpo, somos sujeitos a erros. E é por isso que a Bíblia recomenda buscar mais a Deus, se aproximar mais de Deus. Porque quanto mais perto de Deus, mais longe da gente errar dessa forma. Fica insensível à revelação espiritual. O que é insensível? É como se está sendo revelado, mas a pessoa não consegue absorver. A verdade está sendo falada, está sendo pregada, ele ouve, até concorda, mas não vive, não coloca em prática. E por isso tem que ser alimentado com leite. Uma comidinha leve, senão faz mal. Não suporta uma mensagem mais pesada, uma comida mais forte.
não podem digerir nada espiritualmente porque são carnais. Então, o que significa carnalidade? Para muita gente, para muitos, carnalidade são coisas como a roupa que veste, o penteado do cabelo, as joias, o esporte, são chamados carnais. Ora, essas coisas, elas até podem ser indícios de carnalidade. Depende da roupa que a mulher usa, um homem usa. Ele está mostrando ali o que está dentro dele. Então pode ser indício, mas isso não é o que é real. Não é carnalidade em si mesmo. O que é carnalidade então? Bom, ela é algo relacionado com a mente. A batalha espiritual se trava aqui. Amém? Ela se trava na mente. E por isso que a Bíblia diz, a inclinação para a carne, ela mata. A inclinação para o Espírito, ela é vida. Traz vida. Então, quando o Espírito Santo instrui o crente, ele passa a ter a mente de Cristo. Então, o que é ter a mente de Cristo? É pensar como Jesus e agir como Ele. Que gostoso se a gente consegue isso, amados. Tantos problemas seriam evitados, tantas dores, tantas divisões, rixas, contendas seriam evitadas, se nós conseguíssemos viver dessa forma. É bíblico e é possível. Quando, porém, o crente permite que o seu pensamento se torne mal, e principalmente quando ele anda muito com pessoas que gostam de falar mal de tudo e de todos. Tem pessoas assim, são amargas, são tóxicas. Você encosta nela, ao invés de receber algo de bom, você só recebe mal, reclamação, você só lamúria, só lamento. Sabe por quê? Porque está doente na alma, espiritualmente está morrendo. Então ela só tem reclamações para fazer. Ela só tem lamúrias para falar. Ela não vive aquela alegria do Senhor. Ela não consegue sentir a presença do Espírito para relevar as coisas, para deixar para lá. Porque na carne a gente não deixa para lá. A gente quer resolver o problema, a situação. Mas se a gente tiver no Espírito, amados, você releva. Você diz, isso vai passar. Você vai... Deixa para lá, Deus abençoa. Sabe, você começa a dizer igual Jesus, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Você entende? É diferente. E quando você lembrar que essa foi a primeira frase de Jesus na cruz, o sofrimento que ele estava passando ali, a zombaria das pessoas, rindo e zombando dele, e ele com aquelas dores intensas, e ele disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus estava vendo além da chacota, estava vendo além da zombaria, ele estava vendo uma alma perdida, carente de salvação, pessoas frustradas na vida, pessoas não realizadas. Então Jesus conseguia ver isso, disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão falando. Que bom que se nós tivermos esse mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Mesmo sentimento. Quando, porém, o crente permite que seu pensar se torne mal, ele não tem mais a mente de Cristo, já não dá mais ouvidos ao Espírito. Ele atende a sua própria vontade e a sua própria mente. O resultado é um pensamento que não vem do Espírito. É um pensamento que não é espiritual. É a mente carnal. E a mente carnal nossa, mas se torna inimizade contra Deus. Meu Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. E nem poderia estar. Paulo diz isso
capítulo 8 de Romanos, no versículo 7. Os coríntios se consideravam uma igreja espiritual. Os coríntios se consideravam espiritual. Por quê? Tinha uma operação de todos os dons do Espírito, dons espirituais na igreja. E Paulo elogia eles. Vocês têm todos os dons, que bom, não nos falta nada, nem dom. Eles assistiam os cultos regularmente, os trabalhos que a igreja realizava, mas contudo era carnal. Por quê? Porque se eu frequento a igreja, eu não vou me tornar espiritual. Eles eram, amados, pelo fato de estarem adulterando o verdadeiro fundamento. Qual foi o erro apontado por Paulo aqui no capítulo 3? Por que eles estavam brigando entre eles? Inveja, porfia, aquelas contendas, divisões. Por quê? Em vez de reconhecerem a Cristo como seu fundamento, isso é, estou em Cristo, baseado nele, crescendo nele, eles estavam se tornando seguidores de homens. Não homens carnais, homens espirituais, mas eles colocaram esses homens como fundamento deles. Paulo, não. Apolo, não. Pedro, que isso? E lá no começo a gente viu, e tinha até aqueles assim, não, para mim nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro, é Cristo. Então todos estavam divididos. Paulo perguntou, mas por acaso Cristo está dividido? Paulo diz, quando alguém, porém, diz eu sou de Paulo, eu de Apolo, não é evidente que vocês estão andando segundo os homens? Paulo era espiritual, mas ele não queria que ninguém colocasse ele como fundamento. Ele até falou, pode me imitar, que eu estou imitando a Cristo. Mas nunca permitiu que alguém colocasse o nome dele entre Cristo e o crente e o nome dele ficasse. Não. Ele sempre apontava para Jesus, sempre mira Jesus, olha para Jesus, fixa nele, porque eu estou fixado nele. É isso que Paulo dizia. E Paulo ainda pergunta para eles, quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos pelo meio de quem vocês creram. Isso é, a palavra chegou até vocês através de mim, através dele. Mas Paulo, ele era servo de Cristo crucificado. Foi isso que ele falou. Não preguei outra coisa a vocês, senão a mensagem da cruz. Cristo crucificado. Portanto, nem Paulo, nem Apolo eram o fundamento do crente lá na igreja de Coríntios. Estavam errados em pensar de si mesmos como seguidores de Paulo ou de Apolo, duplamente errados por contenderem sobre isso, e ao reconhecerem a Cristo como fundamento da sua fé em prática, os coríntios podiam estar de acordo, em vez em desacordo. Se a gente coloca Jesus, amados, até na pregação do Evangelho, quando você vai pregar o Evangelho para alguém, entrar a igreja no meio, entrar a denominação, entrar pastor no meio, já vai surgir discussão. Mas se você fala de Jesus, acabou, é a unidade. Não existe páreo para Jesus na evangelização. Nós temos falado de Jesus Cristo, esse crucificado, morreu pelos seus pecados, te ama, morreu por amor a você. Pronto. Agora se eu falar de Paulo, de igreja, de pastor, vai dar confusão, aí você não gosta. Aquele lá fez isso, aquele lá já aprontou, aquele não presta, aquele... Então a gente já vai arrumar uma discussão, verdade ou não é, irmãos? Veja como nós erramos. E Jesus disse, vocês erram, porque por não conhecer as Escrituras
e nem o poder de Deus. Examinai as Escrituras, porque são elas que falam de mim, elas testificam de mim. Glória a Deus. Não há lugar para contenda. Não há lugar para intrigas, divisões, cujo fundamento é a confissão que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, quando Paulo ele fala isso, nós encontramos também agora a segunda parte. Olha como os cristãos estavam lá. Olha esses protestos que tem. Vote em Paulo, nosso nome é Apolo. Não, Pedro para apóstolo. Ele vai ganhar. Nós somos o povo de Jesus. Olha, nem ele. Jesus. Se é de Jesus, então é melhor. Jesus é melhor. Aí eu sou independente. Eu creio naquilo que eu quiser. E o outro diz. Aí vem o convite: voltem à santidade. Voltem à santidade. Nada substitui Jesus na nossa vida. Agora, o crente vai ser julgado um dia. Tribunal de Cristo. Todos nós vamos nos apresentar lá. E aí está. Vamos ver versículos 8 até o 12. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Ok? Então, cada um receberá o galardão, a recompensa, pelo seu próprio trabalho. Ok? Porque de Deus somos o quê? Cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus somos vós. E aí Paulo fala, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, disse Paulo. Outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Paulo estava dizendo de lideranças também. O fundamento do crente é Jesus Cristo. Agora, no cotidiano da igreja, a liderança da igreja vai edificando essa construção, orientando, porque toda obra tem o seu mestre, chama mestre de obra. Ele não põe a mão na massa, normalmente, ele fica só orientando, entendeu? Mas a construção tem dono. Interessante que ele fala, manifesta será a obra de cada um. O que diz ali? O dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então tem 6 tipos de obras, 3 que não perecem por fogo e 3 que perecem. Já está ouro, prata e pedras preciosas, o fogo não destrói. Mas madeira, feno e palha, o fogo consome. O que significa isso, amados? Paulo disse no versículo 6, que ele plantou e Apolo regou. Depois no capítulo 7, no versículo 7, ele diz que nem ele nem Apolo são coisa alguma. E no versículo 8 ele diz que ele e Apolo são um, quer dizer, os edificadores. Afirmando que ele plantou e Apolo regou, então Paulo mostrava o quê? Diversidade de ministérios. Nem todos foram chamados para fazer a mesma coisa. Cada um tem um dom que Deus deu para agir na obra. Tem gente que fica olhando o dom do outro e não esquece do seu. E não coloca em prática e fica invejando o outro.
fica querendo imitar. Não é necessário. Cada um de nós temos aquilo que Deus já nos entregou para fazer a sua vontade. Fundamento. Aqui, ó. O que planta, o que rega são um. Cada um receberá o galardão. Amor de Deus, edifício de Deus sois vós. Paulo, ele tinha recebido essa graça de ser o que colocou o fundamento, o alicerce. Ele colocou o alicerce. O alicerce composto de palavra viva, que é Jesus, e a palavra escrita, que é a Bíblia Sagrada. Isso é o alicerce de todo crente. Jesus é o fundamento, é a palavra, o alicerce que sustenta tudo. A palavra escrita é o fundamento dos apóstolos e profetas. Instrução para a vida. E agora o edifício somos nós. Paulo disse assim: eu, como um prudente construtor, já coloquei o fundamento. Então, na verdade, Paulo diz: eu lancei o fundamento. Então, não é prerrogativa do crente, amados, escolher, selecionar, destacar o que deseja crer ou a quem deseja seguir. Não é prerrogativa nossa escolher, porque o fundamento já está posto. Toda tentativa de fazer diferente vai chamar-se aquilo que Paulo diz, outro evangelho. Não está edificado sobre o fundamento, que é Jesus Cristo e a palavra. O fundamento já foi posto, não há outro, e Paulo, como prudente construtor, tinha um mandato da parte de Deus para declarar qual é o fundamento e dizer qual o tipo de comportamento que deveria ter, que ia edificar sobre ele. Paulo adverte: cada um veja como edificar. Eu me lembro, amados, do meu tempo de jovem que pregava já nas igrejas, eu me sentia meio que assim, pregava melhor. E eu achava que e muita gente me elogiava, até as irmãs vinham sair até faísca quando eu pregava. Isso aí deixa a gente tão feliz, sabe? Assim, crente reteté, fogo no pé. E sabe que isso aí é perigoso, porque se a gente aceita esse tipo de coisa, uma hora você vai bater com o nariz no chão. Não tem nada a ver, mas nós não podemos entregar nada se Deus não deu. Então, se há alguma glória, é para Ele. Nós somos apenas o provedor, né? Ele que provê. Você entende? Então, isso é muito bom, porque isso dá a gente também uma tranquilidade. Eu estou entregando a palavra. Deus mandou, agora você recebe, se você quiser. Aí já não é problema meu, é problema de você e Deus. Porque se eu não entrego, aí Deus vai ter um problema comigo. Mas se eu entrego e a pessoa não aceita, aí o problema já não é comigo. Deus diz: eu não vou cobrar de vocês, eu vou cobrar da pessoa. Então, na verdade, ele e Apolo reconheciam o crescimento que Deus deu. Paulo, ele falava: eu já fiz como sábio construtor, prudente, já coloquei o fundamento. Então, na verdade, a autoridade para o comportamento do crente, o que é, amados? O que é autoridade para o seu comportamento, para o meu, para o nosso? É a palavra de Deus. Não, mas na igreja, mas o meu pastor, mas, irmãos, isso aqui é o fundamento. Isso aqui é o que você tem que seguir. Ah, mas o meu pastor falou: examina aqui dentro. Está aqui, ele falou que está aqui dentro, então siga. Não é ele que você está seguindo, é a palavra. Ok?
Você nunca vai errar se você seguir a palavra. Agora, se você começar a seguir só o homem, um dia ele fala a coisa certa, outro dia também, daqui a pouco você está fazendo coisa errada porque ele falou. Porque ele errou. E você, porque está seguindo ele e não Cristo, e não é a Bíblia, errou. Tem tantos crentes que estão fazendo coisa errada hoje porque estão seguindo os líderes. Também você deve seguir o líder, né? Se o líder seguir a Cristo e a palavra. Amém? Isso não vai mudar. Alguém pode não gostar disso, porque muitos líderes querem autoridade total, querem que os crentes olhem para ele como algo especial de Deus. Se eles puderem, eles vão até comprar esses neon hoje para colocar esses negócios tudo aqui em volta, para poder parecer mesmo um santo. E o crente tem a tendência disso, amados. O crente tem a tendência para fazer isso, para adorar e idolatrar homens, até anjos. Eu estava numa igreja uma vez, e estava tendo ali, eu fui chamado para fazer a ministração da palavra, e estava tendo uma peça, um teatro, e pegaram Jesus, coitado, para mostrar que Jesus era humilde, pegaram o irmãozinho mais feinho da igreja, colocaram uma peruca tão horrível nele, e uma roupa que parecia mais um trapo do que roupa, né? E ele estava sentadinho ali, eu falei, quem que é aquilo ali? Eu falei assim, Jesus. Coitadinho. Eu vou pedir para os irmãos arrumar uma roupinha para ele. Meus irmãos, a neta teve que ir no laboratório. Dali a pouco, eis que de repente apaga a luz. E aparece o irmão mais alto da igreja, a roupa branca, e dentro dele, luz fluorescente, o anjo do Senhor. Meus irmãos, as irmãs sapateavam. Aí eu falei, meu Deus do céu, vamos pisar Jesus. Ajuda ali, que vamos pisar Jesus já já. Eu fiquei admirado, eu falei pro pastor, meu amigo, hoje alguém na tua igreja está fazendo um sucesso tremendo, cara. Ajuda Jesus ali, que o negócio está feio pro lado dele. Sentadinho ali, quietinho, e os anjos fazendo o maior sucesso na igreja. Eu falei, isso é idolatria, pelo amor de Deus. Falta de conhecimento da palavra. Falta, amado, de maturidade espiritual. Meninos, leite ainda estava forte para esse povo. Também na hora da palavra também eu pude falar alguma coisa. Então, na verdade, lembre-se, não é nossa prerrogativa escolher o que nós vamos seguir. O fundamento já está colocado, ninguém pode mudar isso. A gente tem que construir em cima disso, em cima desse fundamento da palavra de Deus. Paulo adverte, cuidado como você edifica. Então, a autoridade para você, para mim, para todos nós, sobre o nosso comportamento, é a palavra de Deus, segundo foi escrita pelos apóstolos e profetas. Isso é o que? A Bíblia, ok? Então, aí vem agora essa parte que é o julgamento do crente. O tribunal de Cristo vai acontecer. Versículo 12 até o 14. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um. O próprio fogo o provará. E se permanecer na obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse tal receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, versículo 15, ele sofrerá o dano,
Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do... Sabe por quê? Estamos falando de obras, não estamos falando de fé e salvação. Estamos falando de obras. Cada crente ele será julgado pelas obras que realizou como cristão. Então Paulo compara as obras do crente a 3 coisas que não podem ser queimadas pelo fogo e 3 que são queimadas pelo fogo: ouro, prata, pedras preciosas e depois madeira, feno e palha. No dia do juízo, a obra de cada um, esse juízo, falando do tribunal de Cristo aqui, não é o juízo final. A obra de cada um será revelada. É uma linguagem simbólica, mas a prova é real. O fogo indica que será julgado as obras, não a salvação, as obras. Você está entendendo a diferença? As obras serão julgadas, cada um de nós, o que nós fizemos através desse corpo para o Senhor. E não somente o que fizemos, mas por que e o motivo que nos levou a fazer. Aí é muito importante você compreender isso. Vocês podem ver que de vez em quando eu questiono para os irmãos aqui do ETAD: irmãos, qual o motivo que me leva a trazer o ETAD para o Japão e preparar um povo para servir a Deus? Qual o motivo? Eu tenho que sondar meu coração para saber qual que é, qual o interesse. Se for por dinheiro, não está dando muito certo. Se for por querer se mostrar alguém que ensina, que pode, que tem, não tem valor nenhum para Deus. Agora, se for para trazer as pessoas ao conhecimento do Senhor, para servir melhor a Deus, aí sim eu vou ter que agradar o Senhor. Eu é missionário. Então, esse será o dia do tribunal de Cristo. O fogo indica que realmente será provado. Se você está disposto, porque nada se ocultará nesse dia. Nada. Pensamentos, motivos, os atos serão manifestos, o porquê deles. O que me levou, o que motivou a isso? Naquele dia o crente será julgado, não pelo que ele fez, mas por que o fez. E é possível que um homem tenha ganho muitas almas para Cristo, mas tenha a vida toda contada como madeira, feno e palha. Por quê? Porque ele fez tudo isso para engrandecer o nome dele, para ter uma grande igreja, um grande ministério, um grande nome no meio dos evangélicos, para ser respeitado entre os pastores, entre os missionários. Para Deus, isso não tem valor nenhum. Isso é falha. É feno, palha ou madeira. Pega fogo rápido. Então o homem seria salvo. Ele vai ser salvo. Mas ele não recebe galardão. Não recebe recompensa. Ele seria salvo como através do fogo. As obras dos cristãos carnais são queimadas. O que é madeira e o feno e a palha representam as obras feitas para a glória pessoal. Tudo que alguém da igreja quer fazer para ter um elogio, ter uma recompensa, para uma glória pessoal, tudo isso é sem valor nenhum para Deus. Representa a motivação em contribuir, representa o preconceito racial, representa pecados cometidos no coração, os pecados secretos, representa a inveja, o orgulho e até mesmo o ódio que alguns crentes levam no coração por toda a vida. Representa a autocompaixão e autocomiseração. A pessoa tem dó dela mesma. Ai, tadinho de mim, ninguém
ninguém gosta de mim, ninguém me ama. E fica chorando, fica se lamentando o tempo inteiro. Representam a autocompaixão, a fraqueza espiritual, divisões e contendas, são a carnalidade que Paulo fala, lá do 1 a 8. Pois bem, os crentes que edificam com madeira, feno e palha, não abandonam necessariamente a fé. Eles permanecem. Creem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aceitam a Bíblia como a inerrante, infalível palavra de Deus. Mas não procedem como Jesus. E não fazem o que a palavra dele manda. Constroem sobre o fundamento com material que não resiste à prova do fogo. Paulo arrolou aqui prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias. Porfias é teimosia. Uma pessoa teima em errar e nunca para. Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, invejas, bebedices e glutonarias. Lá em 19 e 21 de Gálatas, capítulo 5, ele fala sobre essas obras. As obras da carne se manifestam, ele diz. Sabe por que ele fala se manifesta lá em Gálatas 5, do 19 em diante? Porque está dentro de nós, no homem inferior, naquele homem, o velho eu, que foi amortecido quando você creu em Jesus, o Espírito Santo veio habitar, e você agora alimenta o homem espiritual, o homem carnal fica ali como que morto. Ele fica não morto, mas como que morto. Isso é, não tem chance de operar. Mas quando você para de orar, para de virar o culto, para de ler a Bíblia, para de buscar a Deus, ele começa a crescer dentro de você de novo. E daqui a pouco você está fazendo tudo que era aquilo que você mesmo reprova. Meu Deus. Meu Deus. Paulo, ele, quando arrola todos esses pecados, que são obras da carne, isso é, a carne opera isso. Então você deu chance para a carne, você vai se voltar para esse lado. Aí você vê, tem crentes, até obreiros, que não resistem um site pornográfico, filmes eróticos, e ficam assistindo aquilo ali, muitas vezes na frente dos filhos e tudo, aquelas cenas. Isso é carnalidade, irmãos. Isso vai levar a pecado, vai gerar pensamentos e desejos carnais, e pode levar à morte espiritual, de novo, ser rejeitado pelo Senhor. Isso ressalta claramente que o terrível perigo em que se encontra o crente carnal, o cristão carnal. O incrédulo, ele pratica essas coisas, amados, porque ele é natural, ele não tem o Espírito de Deus. Ele peca porque é um pecador sem ajuda para escapar do pecado, ele é escravo. Paulo diz, vocês antes eram vendidos debaixo do pecado, sem paz, sem alegria, sem Deus no mundo, vocês eram assim, mas agora já não são mais. O crente não pode aceitar isso, amados, de ficar assim, ficar carnal. O crente não pode aceitar isso. Lá em Romanos capítulo 7, nós vamos entrar nesse assunto do crente carnal novamente. Paulo mesmo reconhece, ai, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal, quando eu percebo, eu não quero, mas quando eu vejo, já fiz. O que é isso? É porque está na carne. Nós vamos ver a saída para isso, o escape dessas coisas. É impossível, sim, aleluia, porque Paulo termina o capítulo 7 e diz, mas graças a Deus por Jesus Cristo. E o capítulo 8 ele começa vitorioso, mas agora nenhuma condenação há.
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Nenhuma condenação. Então, o fundamento da fé em Cristo está, portanto, perdido para esses que só querem e insistem e teimam em viver na carne. O crente que as pratica está sobre o fundamento. Lembra que eu falei? Tem crente que ele é salvo porque creu em Jesus, esse é o fundamento. Mas a vida dele não é uma vida que ele não se deixou crescer espiritualmente. Então ele vive uma vida carnal. Então ele vive sofrendo. Então ele nunca vai ter paz que o mundo não tem e vida em abundância que Jesus prometeu para aqueles que são fiéis. Mas porque ele creu em Jesus, ele está salvo. Mas só que vai sofrer muito nesse mundo. Vai passar por muitos problemas, muitas desilusões, decepções, com as pessoas e com ela mesma. Significa que o cristão carnal está eternamente seguro? Quer dizer, mesmo que ele faça tudo isso, ele vai ser salvo ainda? Olha, não significa. Cuidado. A prática contínua e deliberada do pecado por parte do crente vai acabar destruindo a fé pela qual ele vive, e Paulo disse: não extingais o Espírito. O Espírito vai se entristecendo, se entristecendo, se entristecendo, a voz dele já não é mais ouvida, o crente continua seguindo para a esquerda, para o lado do inimigo, e de repente ele não consegue mais voltar, porque o Espírito Santo, ele já não sente mais arrependimento, não consegue mais voltar atrás. Aí sim, aí ele está perdido. Quando o homem não tem mais fé, a sua salvação se foi. Sem salvação ele será reprovado, estará perdido. Não somente suas obras serão destruídas pelo fogo, mas ele próprio enfrentará o fogo do inferno. Aqui eu termino hoje essa parte, versículo 16 até o 22, nós vamos fazer na próxima terça-feira, se Deus assim nos permitir. Esse estudo vai ficar muito bom, porque a gente vai se identificar. Cada um de nós pode se identificar. Ninguém vai apontar para você. Conforme a palavra de Deus vai falando, você vai se identificando naquilo que você precisa melhorar, naquilo que você precisa avançar mais no conhecimento de Deus. E você vai ser vitorioso no final. Você vai poder dizer: glória a Deus, eu venci, porque o Senhor me ajudou. Eu criei, eu obedeci, eu aceitei a exortação da palavra. O que o pastor falou não foi o que ele pensa, é o que a palavra diz, e eu acreditei. E por isso, hoje eu sou livre. Na próxima aula, nós vamos falar que vocês e nós somos o santuário de Deus. Santuário de Deus. E nós vamos ver que por que Deus não quer que você se misture com o mundo. Porque vocês são santos do Senhor, separados para Deus, templo do Espírito Santo, seu corpo é. Que privilégio o Espírito de Deus morar em mim, você. Onde você for, você é crente. Não é crente só na igreja, não. Por isso que o crente no shopping é crente, na escola é crente, no trabalho é crente. Ele tem que levar Jesus para onde ele for. O Espírito Santo vai com você, porque ele habita aí. Nós vamos ver, o versículo 16 fala isso. Vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vocês? Assim, semana que vem.
Deus nos ajude. Deus nos abençoe. Amém, amados? Amém. Vamos orar ao Senhor. Vale a pena, amados, entender isso. Primeiro, se humilhar. Dizer, Senhor, eu estou dentro desse negócio aí. Mas eu não quero ficar aí, não. Eu quero deslanchar, eu quero crescer. Obreiros do Senhor, nós precisamos disso muito. Nós somos o exemplo dos fiéis. Paulo disse, seja o exemplo dos fiéis no trato, na palavra, no procedimento. A igreja olha para nós. O que ele está vendo em nós? Então é isso que é importante. Sois santuário de Deus. O irmão fala assim, bebedice, glutonaria, impurezas. Tudo isso pode ser vencido se nós resolvermos nos aprofundar mais no conhecimento de Deus, da sua palavra. Amém? Deus nos abençoe. A lição vai ser dessa parte ali, ó. Sois o santuário de Deus, na próxima terça-feira, ok? Glória a Deus. Nós vamos, com esse estudo, tirar nossas máscaras. Ainda bem que lá não sou eu. A balança está funcionando, a balança de Deus está sendo pesada. Nossas obras, não para a salvação, mas para recebermos o galardão do Senhor. Deus nos abençoe. Continuamos nesse curso, o comportamento do crente. Que Deus abençoe os irmãos. Você sabe de que data que é esse livro, irmãos? Quantos anos tem, 1977. Olha, nem tinha nascido. Nossa, pastor, 40. Como que se chama? Como se chama? Ali o livro. Livro É do 44 comportamento do anos. crente. Né, pastor? 44 anos? Isso aqui, todas as igrejas que eu pastoreei, eu dei esse estudo. É um ensino fundamentado na palavra de Deus. Você pode fazer, você pode repetir o que quiser. Eu até estou tentando ver se ainda existe desses livros. Tem que procurar. Tem que procurar. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Amado, querido e eterno Deus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de nós passarmos um raio-x na nossa vida. O Senhor realmente nos sonda, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe a intenção dos nossos corações. E por isso, Pai querido, nós sabemos que podemos confiar. Que o Senhor conhece nosso coração, sabe dos reais motivos de tudo. Ajuda-nos, Pai, a viver uma vida que te agrada, uma vida que te alegra. E principalmente que não pequemos, não porque nós não queremos pecar, mas sim porque não queremos te desagradar. Só por isso. Porque pecadores nós somos por natureza. Mas se o Teu Espírito nos guia, o fruto vai aparecer em nós. O Teu nome será glorificado na nossa vida. Abençoa os Teus servos e servas que aqui vieram hoje. Que todos que vieram aqui voltem para casa, bem, alegres porque o Senhor falou com eles. Não tristes porque foi apontado algum problema em sua vida, mas alegres porque o Senhor falou. Porque o Senhor disse que só repreende e castiga quem o Senhor ama. Então, obrigado por nos repreender. Obrigado por nos castigar quando precisamos, porque nós queremos estar com o Senhor para sempre. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus.